Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Que bom encontrá-lo diante do televisor. Você é a causa da alegria de nós que fazemos aqui a Rede Século XXI. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Continuando a nossa catequese sobre o quinto mandamento da Lei de Deus, não matarás. No programa anterior falamos da imoralidade, da ilegalidade, da abominável prática do terrorismo como forma de violação do quinto mandamento da Lei de Deus, portanto, como forma de se matar um ser humano, o terrorismo. Hoje nós vamos falar de outra prática também condenada pela Igreja, que é a prática da tortura. Parágrafo 2297 do Catecismo da Igreja Católica, terceira parte. A tortura que usa a violência física ou moral para arrancar confissões, para castigar culpados, atemorizar opositores ou satisfazer ódios, é contrária ao respeito pela pessoa e pela dignidade humana. No final do pontificado de São João Paulo II, o próprio Santo Papa pediu que fosse realizada no Vaticano uma conferência de uma semana, um congresso, por assim dizer, um simpósio sobre a Inquisição, para que fosse conhecida a verdade sobre esse período triste da história da Igreja. E vários conferencistas trataram do argumento, e saiu um volume bem grosso sobre a Inquisição. Sem dúvida alguma, naquele período, a Igreja cometeu erros. Algumas autoridades, várias autoridades se excederam e praticaram e cometeram esta prática condenada de forma tão incisiva pela Igreja, que já se penitenciou, que já pediu perdão à humanidade por esse período triste da sua história. O próprio São João Paulo II. E não é porque algumas pessoas da Igreja, naquele período, cometeram esses excessos, praticaram a tortura em nome de Deus, que essa prática será legítima. Absolutamente. É para arrancar a confissão das pessoas, para castigar as pessoas, para punir as pessoas, o dispositivo da ameaça da violência física ou moral, para intimidar, para humilhar, para seviciar, para degradar, para denegrir, para mutilar os corpos das pessoas. Isso são práticas sempre gravemente ofensivas. A tortura foi, é e será sempre um pecado inominável, uma afronta gravíssima contra o quinto mandamento da lei de Deus. Amedrontar opositores, enfrentá-los, caçá-los, sobretudo quando são inocentes, sobretudo quando têm uma dignidade que não pode ser absolutamente, estão na defesa da sua dignidade, estão certos ou não podem se dobrar, não querem se dobrar, não devem se dobrar diante de qualquer tipo de pressão e mesmo assim são perseguidos, são caçados, são intimidados, são seviciados, são humilhados, são agredidos, partes do seu corpo são tiradas, todo tipo de violência contra essas pessoas. Essa prática nunca foi admitida pela Igreja, ainda que alguns dos seus filhos tenham legitimado, tenham praticado, tenham autorizado. E quando a Igreja olha para o seu passado e reconhece humildemente, como fez São João Paulo II, que a Igreja cometeu excessos no passado, de forma alguma ela se rebaixa, pelo contrário, ela se dignifica, se engrandece ao reconhecer de forma bem objetiva alguns membros da Igreja cometeram esses excessos. A história nunca pode ser apagada, mas os filhos da Igreja atualmente podem se humilhar e se penitenciar e dizer: Senhor, em nome deles, misericórdia.